Fala da galera do canal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Agradeço as pessoas que têm se inscrevido no meu canal aí. A cada dia o número de inscritos tem aumentado, né? A cada vídeo que nós gravamos, pessoas novas estão chegando. Então, eu queria dar as boas-vindas a você, que é recente nesse canal. Eu vi nessa semana aí novos inscritos que chegaram. Então, que Deus abençoe sua vida. E nós vamos gravar uma série de vídeos falando um pouco sobre o bullying, sobre como a criança geralmente lidar com isso, né? E outros aspectos. Eu vou falar algumas coisas da minha história e como Deus me guiou em tudo isso aí. Mas ontem eu estava vendo uma postagem na página do C.S. Lewis, muito interessante, né? Ele fala assim, ele posta, né? O administrador da página, né? Coloca: se você pudesse fazer uma ligação para você quando você era criança, o que você diria, né? Então é um exercício muito interessante. Eu vou até colocar a postagem aí na tela para que você possa ver. Então, para começar esse exercício eu achei muito legal. Achei muito interessante. Eu mesmo o fiz. Eu mesmo o fiz. Então eu recomendo que você faça esse exercício aí. Se tiver um caderno, anota no bloco de notas do celular mesmo. Se você pudesse fazer uma ligação para você mesmo quando você era criança, o que você diria? Porque há muitos problemas que nós lidamos hoje que são problemas lá atrás, lá na infância, lá na formação do nosso caráter, né? Então é muito interessante, é muito legal esse exercício. Eu fiz e me fez muito bem. Então eu recomendo a você que faça esse exercício. Vou contar uma experiência aqui que eu passei, inclusive na pré-escola, que eu acho que é muito interessante compartilhar com vocês. E compartilhar não só a minha experiência, mas como Deus agiu na minha vida desde cedo, na minha infância. Eu entrei na pré-escola com muitas dificuldades de ficar na pré-escola. Eu detestava, eu chorava, eu queria voltar para casa. E eu tinha, desde cedo, assim, tinha muitos problemas para fazer amizades, né? Então, mesmo na pré-escola, que as crianças elas são muito mais receptivas, né? E tudo mais, eu tinha alguns amigos, né, na escola. Tinha colegas de classe que me perseguiam, que procuravam me bater, e isso me acompanhou por alguns anos, né? E crianças amarguradas, né? Hoje a gente analisa e vê que as crianças que me perseguiam eram totalmente amarguradas também. Em seus lares eram também maltratadas, eram também tratadas de maneira assim muito rude, e elas acabavam replicando isso nos colegas de escola. Eu trabalhei com crianças, né? Como monitor de aluno, né? A gente percebe, conversando com muitos alunos ali, e o que acontece na vida deles, né? Geralmente aquele aluno que vai revoltado para a escola, ele tem alguma deficiência no lar, alguma revolta e acaba descontando os seus colegas. Então, mas isso eu fui entendendo muito tempo depois, né? Na época, como criança, a gente fica sem entender nada. Então, alguns colegas me perseguiam, né? Me batiam, mas eu tinha colegas, tinha um outro colega lá que ele era bem gordo e bem forte, que ele me defendia, às vezes batia nos meus colegas que me perseguiam. E de alguma forma eu também tive que aprender a me defender, né? Então, foram coisas que tiveram que ir acontecendo na minha vida. Mas eu queria dar destaque a uma coisa muito interessante que acontecia comigo. Quando eu logo que entrei na pré-escola, eu tinha uma professora, que se eu não me engano o nome dela era Ana Lúcia. Lúcia, alguma coisa Lúcia, acho que era Ana Lúcia, se eu não estou enganado agora. O primeiro carrasco a gente nunca esquece, né? Então, ela me maltratava, gritava comigo, né? Como toda criança, eu tinha problema ali naquela época, eu tinha uns 5 anos de idade, né? Eu tinha muitos problemas assim, de urinar na roupa, né? Assim, com medo de pedir para a professora de ir ao banheiro, justamente por causa que a professora ela era muito rude comigo. Então, era muito complicado assim a situação. Ela gritava comigo, zombava de mim, se eu cometia algum erro ela me destratava. Né, uma vez ela desenhou,
eu desenhei um bonequinho, né? E eu pintei ele de verde, ela ficou tirando sarro de mim. Então toda vez que eu urinava na roupa, ela gritava muito comigo. Gritava muito comigo, ela me destratava, ela me humilhava na frente dos meus colegas e tudo mais. E eu, como criança, eu achava que eu era culpado de tudo mesmo. Eu achava que a culpa era minha, que eu merecia estar passando por aquilo e tudo mais. Eu achava que eu era culpado, não, eu merecia estar passando por aquela situação, tendo aqueles gritos daquela professora e tudo mais, e só hoje eu percebo, né? Então, me tratava de maneira muito rude. Na reunião de pais, ela ficava fazendo a caveira de mim, para os meus pais, e ela falava de um outro aluno lá que era super inteligente, né? O nome dele era Felipe. Então ele era o mais inteligente da sala, então ela colocava aquele aluno como num pedestal e me colocava lá para baixo e estimulava até comparações minhas com aquele aluno. Então foi muito assim, muito triste, né, essa experiência que eu passei na infância, um bullying de uma própria professora que devia ter todo o preparo ali para cuidar de mim ali como aluno, criança, e ela humilhava, gritava, era totalmente desequilibrada com os alunos. Então a importância de você lidar com a criança, de você ter um certo tato, né? É claro, né, existem dois extremos. E hoje você pode ver no campo político, religioso, que as pessoas elas pensam, elas têm uma cabeça binária, né? Elas acham que a vida é dois extremos, né? Que você tem dois políticos ali para você votar, um é o mal e o outro é o bem, né? Então, assim, às vezes a pessoa ela tem aquele extremo de deixar a criança fazer tudo o que ela quer e tudo mais. A criança até manda no pai, até bate no pai, dá até tapa na cara da mãe, e a mãe não faz nada. E tem outro extremo que a mãe trata a criança com um total um sentimento rude, assim, tudo mais. Então esses dois extremos eles são ruins, né? Então a gente aprende assim, né? Que a criança ela está em formação de caráter. Então tudo que você fizer de ruim para a criança, isso vai ecoar no caráter dela e pode se tornar numa luta que ela vai ter que enfrentar a vida inteira. Então por isso eu estou expondo esses vídeos para você. Até para você que talvez tenha sequelas do que você viveu na infância, ou você que está cuidando de uma criança, que tem uma criança sob tutela, você tem uma responsabilidade muito forte, porque você pode estar formando alguém revoltado da vida no futuro por causa das coisas que você diz. Então, a criança ela precisa se sentir amada e aceita. Se eu não me engano, nos primeiros 7 anos de vida aí. Quem é psicólogo pode comentar, não me deixar mentir. Eu não sou nenhum psicólogo, embora eu goste da área de psicologia, né? Eu flerto bastante, leio bastante sobre isso, né? Então você precisa tomar cuidado com o que você está formando ali. Então, depende do que a criança for ser no futuro, a culpa vai ser sua sim. A culpa vai ser, em certa parcela, sua sim. Então, mas eu queria destacar assim como Deus agiu, né? Deus ele agiu mesmo na vida de uma criança. Apesar do que os adultos, os colegas de classe me fizeram passar ali naquela pré-escola, Deus agiu na minha vida. E eu aprendi a ler no último ano da pré-escola, antes mesmo de chegar na primeira série, eu aprendi a ler. Né? Então minha mãe às vezes me fazia juntar algumas sílabas, mas quando a professora, né, no ano seguinte eu fui para uma outra professora. Ela era muito carinhosa, muito amável, né? O nome dela era Laís. Você vê como eu não esqueço os nomes, né? Tem nome inteiro de colega de classe que eu lembro até hoje. Mas a professora Laís, ela foi uma professora muito amável, né? Então, era muito legal, eu tratava com amor e carinho, totalmente o contrário da professora anterior. E eu aprendi a ler com ela, olha só, uma criança, como ela pode ter o potencial desenvolvido dependendo de quem a educa. Então ali eu aprendi a ler. Eu não sabia, quando ela me perguntou, Paulo, você sabe ler? Uma vez eu estava sentado ali na sala de aula, ela perguntou, Paulo, você sabe ler? E eu não estava seguro totalmente de que eu conseguia ler. Essa é a verdade. Eu não estava seguro 100% de que eu conseguia ler. Eu nunca tinha, assim, pegado um livro para ler, assim, na prática, entendeu? E alguma coisa me impulsionou a dizer que eu sabia. E até hoje eu não sei explicar para você o que deu na minha cabeça naquele momento, porque eu não estava seguro. É a mesma coisa hoje. Hoje eu estou aprendendo violão. Eu sei alguns acordes. É a mesma coisa de algum professor de música vir e falar, você sabe tocar violão muito bem?
E eu dizer que sei, mas não é, eu só sei alguns acordes. Então, naquela época eu sabia formar algumas sílabas, mas eu não poderia dizer assim que eu sabia ler. E aquela professora me chamou, eu me lembro da primeira palavra que eu li, até hoje, e foi a palavra alface. E ela foi naquele livro ilustrado, me dando algumas sílabas para ler, e eu li todas, né? E ela ficou vibrante de alegria, ela me levou, sabe aonde? Ela me levou na professora que me humilhou. E aquela professora que me humilhou teve que lidar com um aluno que ela sempre humilhou, com um aluno que ela sempre rejeitou. Estava lendo. E ela foi lá com aquele sorriso amarelo e me abraçou. Eu, como criança, não entendi nada e hoje eu entendo quão descarada aquela professora foi, né? Então, se você, meu querido, não tem paciência com as pessoas, é uma pessoa amargurada, não lide com criança não, que você vai criar adultos até problemáticos, amargurados, depressivos. Então não lide com criança não, faça esse favor para a humanidade. É isso que eu falo para você hoje, faça esse favor para a humanidade. Tá bom? Mas mesmo como criança, você que passou, nada é irreversível. Você não é o que os professores diziam de errado, de negativo sobre você. Você não é o que as pessoas colocavam para baixo. Você tem um imenso valor para Deus. E Deus, ele deixa isso claro, por quê? Ele dá o seu próprio filho para morrer por você. Então ninguém pode dizer o quanto você vale, a não ser o próprio Deus. Entende? Ninguém. Então às vezes hoje você é um adulto um jovem, um adolescente que pensa que não tem valor, porque lá na infância as pessoas disseram isso para você. Mas isso não é verdade. Aquilo são reflexos de pessoas amarguradas, que vomitaram palavras erradas em cima de você. E hoje você sofre com isso. Mas para Deus você tem valor. Então faça esse exercício. O que você diria se você pudesse ligar para a sua versão quando era criança? Eu vou terminar lendo o verso para você, que é muito importante. Mateus 18, 5 e 6. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Isso aqui não é eu que estou falando, é Jesus que está falando para você que maltrata crianças. Seja o que for que você faça, se você humilha, se você diminui o valor delas. É claro, as crianças precisam ser corrigidas e tudo mais, mas tudo no Espírito de Cristo. Às vezes precisa de umas palmadas, precisa. Mas espancar e humilhar, às vezes tem crianças que têm problemas e você ir lá e humilhar aquela criança como se fosse a culpa da criança, é uma covardia. Então Jesus, ele deixa muito claro aqui que se você está maltratando uma criança hoje, você está maltratando o próprio Cristo. Cristo toma as causas infantis como suas. E se você maltrata uma criança, sabe o que Jesus fala aqui? Que era melhor que se pendurasse um moinho no pescoço, uma grande pedra, e fosse afogado nas profundezas do mar. Olha como é sério. Olha como é séria essa questão, né? É muito sério. Jesus trata isso de maneira séria, ele não trata como qualquer coisa. É criança e tal, né? Fala, deixai vir a mim os pequeninos. Então, porque as crianças são o futuro da sociedade, da igreja. Então, as crianças, elas precisam ser tratadas de maneira amável. Você não pode ser aquela pessoa que só seja duro o tempo todo, que seja um carrasco. Você precisa fazer com que seu filho se sinta amado e valorizado. Senão no futuro ele vai duvidar dele mesmo, do seu próprio valor. Pode trazer problemas para a sociedade. Então, assim, apesar dessas coisas que eu passei, Deus cuidou de mim. E a gente vai continuar gravando outros vídeos falando sobre isso. Deus olhou para uma criança aflita e a honrou perante os seus carrascos. Especificamente a professora, porque aqueles colegas que me humilhavam eram crianças também, provavelmente vítimas em seus próprios lares. Eu lidava com a minha revolta me fechando no meu canto, mas tem crianças, cada um lida
do seu jeito. Tem crianças que acabam querendo descontar no amiguinho. Então, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e diga não ao maltrato das crianças, porque é crime. E antes de qualquer lei humana falar isso, o próprio Jesus falava. Então, que Deus abençoe você. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Até mais.